Bom, tem certas coisas que a gente faz na vida que a gente se arrepende. E se arrepender é muito diferente de ser hipócrita, porque se arrepender significa que tu praticou algo, ou fez algo, ou pensou algo que tu depois no futuro olhou e tipo, reconsiderou. Peraí, eu acho que isso aqui não tá muito certo agora com os meus padrões, com as minhas percepções de mundo, ok? Agora, a hipocrisia é quando tu sabe que aquilo é errado, quando tu julga que aquilo é errado, quando no âmago do teu ser, moralmente, tu já decifrou. Aquilo é errado, mas tu vai lá e faz. Por quê? Porque tu é um hipócrita, que é a especialidade extrema do Felipe Neto. E um dos meus arrependimentos, como eu estava dizendo, é já ter chamado esse homem de um grande homem. Evidentemente é uma pessoa muito talentosa, só que moralmente é fétido, é putrefato, ele se envolve em um mar de confusões, sabe? Todas as vezes em que o Felipe Neto sai na mídia é sempre com hipocrisia, é sempre ao contrário do que ele prega mesmo. E após a morte do professor Olavo, não é de se surpreender que o guru da extrema esquerda venha a público dizer coisas como, vou ler um tweet dele aqui na íntegra: a extrema-direita agora vai transformar Olavo de Carvalho em um mártir, um herói. Olavo é um dos grandes responsáveis pelo mar de lama no qual nos afundamos. É o guru de toda essa turma violenta e odiosa. E digo no presente porque o homem perece, mas suas ideias não. Primeiramente, querido Felipe Neto, ninguém precisou tornar o Platão grande para ele ser grande, ninguém precisou tornar Sócrates grande para ele ser grande, ninguém precisou tornar Isaac Newton, Descartes grande para eles serem grande. Não é uma questão da gente tornar o Olavo grande. O cara era um tsunami intelectual, era irrefreável, era como uma força da natureza. Não tem como tu tornar ele grande. Ele era por mérito dele, meu querido. A gente não vai... Mesmo que todo mundo idolatre uma pessoa inútil, como o Felipe Neto ninguém vai fazer do Felipe Neto alguém grande. A gente pode fazer uma pessoa visualizada e com visibilidade. Mas o que é uma visibilidade? Nada. Porque se visibilidade fosse o pináculo de alguma coisa, o ser humano mais incrível, com mais brilho, mais rigor intelectual, seria aquele mais visualizado. E eu me refiro a Mia Khalifa. E qual é a moral da Mia Khalifa? Qual é, assim, o rigor acadêmico e intelectual da Mia Khalifa, que é uma pessoa bilhões de vezes mais visualizadas que o Felipe Neto? Nenhuma. Ela pode opinar no que ela quiser? Sim. Ela vai ser um colosso intelectual como o professor Olavo? Foi? Provavelmente não. Vamos ver aqui mais um tweet do fétido moralmente Felipe Neto. Uma das ideias que Olavo de Carvalho mais incentivou na vida: descobrir quem são os jornalistas comunistas, perseguir, levantar a vida, arruinar de todas as formas possíveis, ameaçar, destruir. E ele considerava comunista toda pessoa que não seguisse suas ideias fascistas. Aqui a gente já vê que o Felipe Neto é uma pessoa que não tem o mínimo de consciência sobre si mesmo. Ele acabou de escrever. Olha só. Descobrir quem são os jornalistas comunistas, perseguir, levantar a vida, arruinar de todas as formas possíveis, ameaçar e destruir. O Felipe Neto faz exatamente isso com qualquer um que discorde dele. Ele é a pessoa, se a gente tivesse que levantar alguém, quem é a pessoa que mais persegue, mais expõe nomes para os outros julgar e cancelar? Felipe Neto, sem sombra de dúvidas alguma. Agora, o que o professor Olavo fazia? Se ele via uma matéria errada, culturalmente errada, ou que passava desinformação, ele ia lá e rebatia. Opa, peraí,
o jornalista tá falando isso, isso e isso, e na verdade o que aconteceu foi isso, isso e isso. Aqui há uma subversão, vocês podem conferir em tal e tal e tal livros, autores, etc, etc, etc. Ou seja, o Felipe Neto não tem o mínimo de consciência possível e provavelmente nunca assistiu o Professor Olavo. E olha que engraçado, mais uma demonstração de falta de consciência. Ele considerava comunista toda pessoa que não seguisse suas ideias fascistas. Não é exatamente isso que o Felipe Neto faz? Tudo para ele, a extrema direita. Quem não é de esquerda é da extrema direita. Se tu não é feminista, tu é uma pessoa horrível. Se tu não segue pautas de esquerda, tu é uma pessoa horrível. E a ignorância, a burrice do Felipe Neto fica tão translúcida nessa merda desse tweet que ele tá dizendo o seguinte: as ideias do Olavo eram ideias fascistas. Mas pelo amor de Deus, o cara não sabe o que é fascismo e tá falando, sabe? Isso é um psittacismo. Tu sabe o que é psittacismo? É quando tu cita ideias de forma meio esquizofrênica que tu não sabe nem o que significa. É isso que o Felipe Neto tá fazendo. Eu vou te explicar de uma forma bem rápida aqui o que é o comunismo. O comunismo é o seguinte: existe a classe opressora que está tentando destruir e oprimir a classe oprimida. O que é o fascismo? É isso, só que na versão internacional. O comunismo vê que tem uma classe que é privilegiadíssima, que explora todo mundo, e a classe de explorados. E o fascismo diz o seguinte: olha, tem países que exploram outros países e a gente quer a igualdade, ou que não exista país, etc, etc, etc. Sabe? Então, fica evidente que o Felipe Neto não sabe do que ele está falando. É um psittacismo monstro aqui. Agora, mais um tweet do Felipe Neto. Dou 48 horas para a Corja, filha da puta, da extrema-direita, no Congresso, entrar com um pedido para nomear alguma rua como Olavo de Carvalho, dentre outras coisas. A Corja de filha da puta da extrema-direita. Esse é o padrão moral do Felipe Neto. O que não concordar comigo é uma corja de filha da puta. Ou seja, o Felipe Neto não consegue fazer um único post sem explanar burrice e sem explanar alto teor de ignorância. O cara é um ignóbil intelectualmente falando. O Felipe Neto é muito bom como humorista, como pessoa para fazer entretenimento, sim. Agora, como intelectual, santo Deus, eu prefiro debater com uma lata de lixo do que com o Felipe Neto. Seria um desorgulho para minha família, seria uma desonra para minha família ter um filho tão esforçado que vai dar atenção e debater com o Felipe Neto. O que eu posso fazer é simplesmente refutar ele e esquecer. Porque puta que eu pariu, o cara não consegue formar uma frase sem se contradizer no próximo tweet. E eu só tô fazendo esse vídeo porque tocou no ponto da morte do professor Olavo. O Felipe Neto não é alguém que mereça assim a minha atenção, nem o mínimo possível. Só que o problema é que o Felipe Neto ele tem muita visualização, mídia, etc. E ele fala exatamente tudo aquilo que serve para pôr ele na caixinha de progressista. E todo mundo sabe que no final das contas ele faz tudo por dinheiro. Ele é apenas um grandíssimo mercenário, muito bem sucedido no que faz.